Os ataques contra a Igreja de Cristo. Hoje, aula 3, a sutileza da imoralidade sexual. Vamos orar. Pai querido, obrigado por mais esse tema, Senhor, que o Senhor trouxe para nós. Nós abençoamos, papai, a escola dominical, te agradecemos. Meu irmão, minha irmã, aqueles que estão nos assistindo, Deus, que o nosso entendimento seja aberto mesmo para a tua palavra, em nome de Jesus. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos lá para a introdução. Os destaques dessa lição de hoje. Paulo diz assim: não sabeis vós que sois o templo aonde habita o Espírito Santo de Deus? Tudo que é contrário ao Espírito e vem ficar dentro de nós, realmente precisa ser tirado. E essa lição de hoje, a sutileza da imoralidade sexual, vai falar diretamente do nosso corpo. Então, nós vamos destacar a banalização do que é hoje o sexo pré-conjugal, antes do casamento, né? O sexo extraconjugal, o homossexualismo, a pornografia, a fornicação e o adultério. A frase é proibido proibir. Nós vamos falar sobre uma coisa, depois você entra na internet para ler um pouquinho sobre a revolução sexual. Lá em 1968, um grupo de estudantes, diante da proibição dentro da faculdade, do alojamento dos meninos e das meninas, criou e aguçou esse movimento que já tinha começado muito tempo antes. Nós vamos falar primeiro sobre isso, para que realmente fosse proibido proibir. A liberação sexual, ela é muito antiga. No princípio, né, usava-se o contexto bíblico, o modelo, nós vamos ver mais para frente, o modelo judaico-cristão, para que conduzisse as coisas no termo da moralidade sexual. Mas com a revolução sexual, nós temos um exemplo aí, lá em 1740, desse Marquês de Sade. Duas palavras que você já ouviu, que provém desse aí. O sadismo e o sádico. Vem do Marquês de Sade. Ele era um homem totalmente pervertido, escritor, e ele realmente revolucionou essas coisas e veio a culminar depois com essa revolução sexual. A revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas, como o caso do adultério, se você não sabe, há muito tempo atrás o adultério era considerado como crime. Por quê? Porque realmente as leis eram diferentes. Passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Muito cuidado. Porque tudo que começa a ser muito normal, muito natural, precisamos analisar à luz das Escrituras. Qual era o modelo, é o que eu disse antes, cultural do mundo durante muitos séculos? Qual era? O modelo judaico-cristão, relações heterossexuais e monogâmicas, valores extraídos de onde? Da palavra de Deus. Homem, mulher, no casamento. Isso começou a ser normal hoje. Então, as relações fora do casamento, entre os namorados, entre os noivos, as relações homens e mulheres, o mesmo sexo, também de acordo com a palavra de Deus, isso era considerado e é errado de acordo à luz das Escrituras, porque não é o modo natural das coisas. O ano é 1960. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. A sexualidade, como defendida pelo cristianismo, passa a ser um tabu a ser quebrado. Ou seja, as pessoas despertaram-se
para descaracterizar, para desconstruir esse modelo de sexualidade, como nós já vimos antes. A TV, a internet, principalmente a TV no princípio, a indústria pornográfica, que aí para o ano de 1980 começou realmente a despontar no mundo afora, começam a descaracterizar tudo aquilo que a igreja, através da própria palavra de Deus, estava construindo sobre a sexualidade. Sentindo a pressão social e cultural, muitos cristãos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. Então, muito cuidado com essas concessões. Olha o que Paulo falou sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma delas. E mais um pouquinho à frente a Coríntios também ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, cuidado, cristão. A ortodoxia secular, ou seja, aquela imposta por intermédio de quase todas as grandes instituições sociais, como a academia, a mídia, as escolas públicas principalmente e algumas privadas também, a indústria do cinema e TV, as corporações privadas e aquela lei que realmente é feita para contrariar os princípios cristãos. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos passar por um momento dicionário primeiro a respeito de algumas palavras. Uma delas, a fornicação. O que é a fornicação? A prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Está vendo aí? Adulterar. O que significa a palavra adulterar? Introduzir alteração em, modificar, defraudar, produzir falsificação, viciar. Viciar no sentido de que? Tornar impuro, perverter dolosamente a qualidade de uma coisa, juntando-lhe outras mais ordinárias que passam despercebidas à simples vista. É muito interessante porque nós ligamos o adultério geralmente à relação sexual fora do casamento. O homem adulterou, a mulher adulterou. Adulterar é produzir alguma coisa através de falsidade. Adulterar, por exemplo, eu já disse para vocês uma vez, falsificar o chassi de um carro, adulterar um produto. Está vendo esse significado aí? Dizendo que é você introduzir coisa de origem um pouco diferente da original. Isso é adulterar. Outra palavra, prostituir. Vem do latim, que é expor publicamente. É o que as mulheres prostitutas normalmente faziam, anunciando o seu material de trabalho. Hoje em dia está um pouco mais despercebido isso, mas no sentido, entregar-se ao ato sexual, geralmente por dinheiro. Fique de olho de hoje. O que será que ele tem para a gente? Tudo que é contrário ao natural deve ser analisado como? À luz das Escrituras. E agora? O que a gente vai fazer? Não podemos, como igreja, banalizar o sacrifício de Cristo. Por isso, devemos pedir ao Senhor discernimento para agir contra o pecado. Nós, como igreja, precisamos fazer isso. Nós precisamos, sim, levar tudo cativo àquilo que Cristo tem nos ensinado. E diante da resposta, da palavra de Deus, da direção do Espírito Santo, aí sim, tomarmos providências, muitas vezes orando, muitas vezes exortando, muitas vezes ajudando as pessoas, nunca discriminando. Lembre-se disso. O pecado sexual nunca poderá ser descriminalizado por nós. Nós podemos entender que as pessoas têm dificuldades variadas, mas nunca discriminar, porque todos somos amados de Deus e precisamos encontrar, sim, em Cristo Jesus, o refúgio para resolver os nossos problemas. Pecado nosso, principalmente, e também com relação aos outros, porque muitas vezes a gente tenta ajudar as pessoas, a gente vê o pecado das pessoas, mas a gente não vê o nosso pecado. Então, hoje em dia se fala muito sobre o adultério, sobre o aborto, sobre o homossexualismo, sobre várias coisas. Mas se lembre disso, querido, nunca olhe para isso como se isso fosse somente o pecado externo das pessoas. Porque há pecados internos e nós muitas vezes nos incluímos nisso. Amém? Vamos para a conclusão então, vamos ver o que a gente vai ter para falar hoje. Além da procriação, como todos nós sabemos, o sexo deve atender também o quê? A necessidade
de complementação e satisfação. Como assim? Por isso vamos ficar atentos. Deus criou o sexo para primeiro procriar, depois trazer prazer tanto para homem como para mulher. Mas isso tem se misturado a um interesse político, a um interesse onde nós vemos que muitas coisas acontecem por causa do sexo. E politicamente também a prostituição entra nessa área, porque muitas vezes nós vemos que as pessoas se prostituem trocando Deus por outros deuses. E aí vira uma bagunça, vira uma miscelânea que ninguém dá conta. Ainda assim não deve ser visto como fardo, dever, obrigação, mas como complemento mútuo, feito principalmente com amor. Foi isso que Deus criou. Muitos têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido às sutilezas pecaminosas do mundo moderno. Tem se vendido por prazer. Então, cuidado, você que conhece o Senhor, você que conhece a palavra, para que você não se envolva nessas coisas. Amém? Cumprir o propósito divino nos fará realizados e planificados com certeza. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você seja realmente abençoado por essa palavra. Compartilhe nos seus grupos, compartilhe com as pessoas, mas principalmente ore, leia a Escritura, acompanhe esse assunto como a gente falou hoje, leia depois sobre a revolução sexual, para você ver quantas coisas aconteceram que nós passamos muitas vezes batidos por isso, desapercebidos por isso, mas são importantes para o nosso dia. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.